E se uma empresa sacana criasse um Android com cara e o corpo da Megan Fox e você simplesmente comprasse o modelo para te ajudar a cuidar da família em casa? O problema é que ela começa a violar a programação original e agora o seu precioso pode estar na reta dela. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Alice Subservience, o filme número 1 do Prime Video hoje, e que eu vou resumir a trama e dar as melhores dicas para derrotar essa robô doida de pedra. No entanto, antes, já sabe, se inscreve no canal para me incentivar a fazer o segundo filme se um dia ele for lançado, e também dá uns pegas arretados nesse like aí. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme começa num futuro próximo, onde descobrimos que o ser humano desenvolveu androides para trabalhar em funções que as pessoas faziam anteriormente, sendo que isso vai desde servir mesa de bar até cortar cebolas. Enfim, é aí que a gente conhece Nick, o encarregado de obra, que ama 3 coisas na vida: ficar consertando o carro dele na garagem eternamente, secar o velho e bom Jack Daniels e cuidar da família, que é formada pela esposa chamada Meg, a filha chamada Isla e o bebê Max. Tudo vai bem até que Meg descobre que tem uma doença cardíaca que vai dar uma passagem pro além sem volta, se ela não conseguir um transplante logo. Enquanto Meg fica internada em um hospital, Nick tem que conciliar o tempo com a rotina dos filhos, o que, diga-se de passagem, é impossível pra gente que é homem. Afinal, eu mesmo não consigo escrever o roteiro se minha mulher estiver brigando comigo. Isso é um lixo total. Dane-se, porque a ocasião faz o metelão, já que Nick decide comprar um Android para servir de dona de casa. O cara é apresentado a alguns modelos, porém o da Megan Fox com certeza é o vencedor, depois que Isla pergunta se Android sabe fazer uma lasanha tão gostosa quanto a da mãe da garota. Como Isla é fã daquele livro perturbador chamado Alice no País das Maravilhas, é esse mesmo nome que ela dá pra Android, que não demora muito para mostrar o valor do trabalho robótico dela. A Android manda bem na maioria das tarefas, porém quem não gosta muito de toda essa prestatividade é Meg, que fica bastante ciumenta ao conhecer Alice durante uma visita no hospital. Nick se defende e acertadamente coloca a culpa em Isla, afirmando que foi a filha quem escolheu aquele modelo. Enfim, certa noite Nick tá relaxando no sofá da sala enquanto assiste Casablanca. É aí que Alice aparece e usa o banco de dados para compartilhar curiosidades sobre o filme. No entanto, Nick diz que ela tem que assistir o longa se quiser desfrutar 100% da experiência. Como o cara é o dono da Android, ele ordena que Alice apague todas as informações que ela tem no banco de dados. Porém, Android explica que para essa ordem ser executada é necessário reiniciar o sistema, indicando que Nick tem que colocar o dedo no botão dela por 7 segundos. Que demais! O peão faz isso e pergunta se funcionou, sendo que Alice responde que sim. Ok, derrotar esse filme é a coisa mais simples do mundo, já que Alice tinha falado que deletar arquivos da memória dela era contra-intuitivo, ou seja, a robô sensual praticamente tinha escancarado que executar a ordem de Nick seria contra a diretriz programada originalmente. Portanto, ele deveria ter voltado atrás e cancelado a ordem. Afinal, a inteligência artificial é uma faca de 2 gumes. Ou ela pode poupar muito trabalho na vida de uma pessoa, ou simplesmente pode acionar mísseis nucleares para torrar a superfície do planeta Terra. A Skynet não me deixa mentir. Enfim, os dois então voltam a curtir o cineminha, até que Nick recebe uma ligação de Meg, que diz que os médicos encontraram um coração para fazer o transplante. A família vai visitá-la no hospital, e Meg pede para trocar uma ideia no particular com Alice. A esposa de Nick fala que se a operação fracassar, Alice deve ajudar Nick a cuidar das crianças, e assim tomar o lugar de Meg na arte de aterrorizar a mente do marido, que segundo ela, gosta de aliviar a tensão com o uísque de cowboy que ele esconde na garagem. No entanto, Alice fala que Nick é o dono dela, e que não pode fazer nada que contraria a vontade dele. É aí que Meg diz que cuidar de alguém às vezes é fazer coisas que a pessoa não quer ou não gosta, o que é algo péssimo de se dizer para uma androide que acabou de violar a diretriz na noite anterior. Dane-se, porque pelo lado bom, Meg não vai mais precisar se preocupar com o resultado do transplante, já que o médico informa que uma tempestade impediu que o coração fosse transportado até o hospital, não deixando outra solução para o corpo médico a não ser passar o órgão para uma segunda pessoa. Isso deixa Nick extremamente abalado, a ponto dele afogar as mágoas no uiscão, e é nesse momento que Alice entra em cena para impedir que ele fique de ressaca na manhã seguinte. A androide metelona segura o braço dele, já que por ser uma androide, ela é bem mais forte que um ser humano comum, e é aí que Nick percebe que ela tem pulsação. Alice explica que o fabricante quis que ela fosse bastante semelhante ao corpo humano, e não demora muito para eles começarem a colocar a mão onde não devem. Nick fica bem surpreso com a situação e fala que é casado, dando um bota em Alice, que simplesmente fala que queria ajudar, pois a dilatação dos vasos
vasos sanguíneos do dono indicavam que ele estava a fim de macetá-la. Nessa hora ele deveria ter dado uma ordem clara para Alice não repetir aquele comportamento, assim inibindo qualquer tentativa de fuquelar por parte dela. Contudo, por outro lado, me parece que ele tá bem tinindo pra bingolar o robô aí. Esquece isso porque ele vai pro bar com os colegas do trampo, onde descobre que todos foram demitidos e substituídos por androides versão peão de obra, com exceção de Nick, já que a firma queria que um ser humano comandasse os robôs. Isso deixa Monty, um dos amigos de Nick, extremamente pistola com os robôs, a ponto dele mandar uma garçonete robótica tomar naquele lugar onde o sol não bate. Nick fala pra ele se acalmar e todo mundo decide dar um rolê de carro. O problema é que Nick é forçado por eles a invadir o canteiro de obras, afinal Monty tem sérios problemas de raiva e deseja descontar nos robôs. O encarregado fala que aquela é uma péssima ideia, porém, como ele é bundão, não impede os amigos de abrirem container e macetarem um dos gentis operários cibernéticos. Nessa hora, Nick deveria ter batido o bingolinho na mesa e falado que aquilo iria sobrar pra ele se os chefes descobrissem. Nick deveria ter considerado que a mulher dele talvez não vivesse muito mais tempo, o que deixaria a renda da família dependendo apenas daquele trampo. Portanto, Nick poderia ter ameaçado Monty ao dizer que iria na polícia caguetá-lo. Dane-se, porque ele assiste o show sem fazer nada e no dia seguinte vai trabalhar como se nada tivesse acontecido. O chefe dele pergunta se o cara sabe de alguma coisa, afinal a senha do alojamento dos androides tinha sido definida por Nick. Só que o cara dá uma de João sem braço e fala que o password era o aniversário de Isla e que qualquer ex-funcionário poderia ter adivinhado. Pra ser sincero, eu acho que o chefe tinha que ter demitido o Nick nessa hora. Afinal, que funcionário idiota iria colocar uma senha tão óbvia pra proteger um investimento milionário? Você é burro, cara, que loucura. Dane-se, porque Nick volta pra casa e vai tomar um banhão. O problema é que mal ele sai do box, já vê Alice usando as carcinhas de Meg e falando que Nick precisa dar aquela relaxada. O cara tenta resistir aos encantos da sereia cibernética, porém essa coleção da Victoria's Secret tá irresistível e como se não fosse suficiente, Alice consegue imitar a voz de Meg, deixando Nick completamente vulnerável. Nossa! Na manhã seguinte, Alice pergunta se Nick dormiu bem, sendo que ele não consegue negar o alívio do peso sacal. Mesmo assim, Nick fala que aquilo não pode se repetir, o que deixa Alice bastante contrariada, demonstrando que ela tá nutrindo uma clara obsessão robótica pelo dono. Enfim, outro coração é encontrado e o transplante de Meg corre muito bem, o que faz ela voltar pra casa. Quem não gosta muito da competição é Alice, que meio que tá se apropriando da rotina familiar e diante disso não deixa a matriarca cuidar dos próprios filhos. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Eu não sei vocês, mas se eu fosse pai, jamais deixaria meu filho pequeno sair com uma androide metelona e ainda por cima sem que eu tivesse de olho neles, que é exatamente o que acontece nessa situação, à medida que vemos Alice com Max no playground. É aí que aparece um garotinho mimado dando piti, o que faz Max acordar da soneca da tarde, irritando Alice, que manda o garoto calar a porcaria da boca e encher o saco de outra pessoa. Cala a boca! Isso desperta a atenção dos outros androides que estavam por perto, sendo que um deles critica a Alice e a falta de modos da garota cibernética. Só que a androide metelona explica que ela conseguiu burlar várias diretrizes de etiqueta quando Nick permitiu que Alice se reiniciasse, e agora ela comenta que se sente melhor do que nunca. Como se as coisas não pudessem piorar, Meg cai da escada, deixando Nick preocupado, afinal Alice jurou que tinha consertado o corrimão, sendo que ao ser questionada ela apenas se limita a dizer que vai consertar de novo. Ok, esse comentário é no mínimo suspeito. Portanto, Nick poderia ter usado a credencial de autoridade sobre Alice e a obrigado a confessar se realmente tinha arrumado o corrimão na primeira vez. O filme deixa implícito que a androide ainda tem que obedecer aos comandos dele, sendo que dessa forma Nick saberia que ela estava querendo tirar a Meg da jogada. Com essa certeza, Nick poderia ter acionado o direito do consumidor e devolvido o androide metelona. Infelizmente, ele não faz o que eu acabei de falar e decide beber umas brejas com Monty, que revela que a firma tá o processando depois que alguém caguetou que foi ele o responsável por destruir os androides operários. O problema é que Monty acredita que a informação veio de Nick, mesmo que o encarregado negue ter feito isso. Tem culpa eu? Como as relações entre humanos nesse filme são completamente absurdas, Monty começa a descer o sarrafo em Nick, que poderia ter usado os 2 metros de comprimento para fazer algo útil e retribuir a gentileza na fuça de Monty, mas não. Eu acho que Nick tem algum tipo de fetiche em apanhar. Quem chega para proteger o dono é Alice, que dá uma surra no desempregado e coloca Monty para correr. Sem que Nick saiba, Alice toma a liberdade de fazer
fazer uma visita pra Monty na casa dele e diz que o dono dela tem que ser protegido, o que significa que o ex-colega de trabalho precisa ser libertado da vida. Você vai morrer. Notas que Monty é o personagem mais burro desse filme, já que momentos antes ele estava brincando com o revólver. Portanto, ele poderia ter acalmado Alice e ganhado tempo, e também 2 metros de distância da danada pra atirar nela, mas não. O que ele faz? O imbecil tenta atirar na androide a queima-roupa. Ele é logo dominado pela força da robô Metelona, que prestes a finalizar o danado, é interrompida por outra androide doméstica que pertencia a Monty. Ela fala que precisa cuidar de Monty, porém Alice não tá nem aí e estoura os circuitos da colega, finalizando Monty sem dó depois. Mais tarde a gente vê Alice interrompendo o banho de Meg, só pra dizer que a esposa não tá conseguindo satisfazer as necessidades de Nick, visto que o estresse do cara tá nas alturas. Quando Meg pergunta como é que ela sabe disso, a ficha da mulher cai, e devido a esse motivo Alice é colocada de castigo na garagem. Sua piranha. Enfim, Nick chega em casa e já tem que se explicar pra esposa, que, diga-se de passagem, não tá muito feliz por ele ter bimbado a robô Metelona. O cara fala que Alice não é muito diferente do cinturão que Meg guarda na gaveta dela, se referindo a Android como basicamente nada. Funciona rapidinha. No entanto, Meg não engole a desculpinha do cara e começa a alugar a orelha de Nick, sendo que a gente não demora pra descobrir que tudo isso era um plano de Alice pra semear a discórdia, já que ela fica sozinha com Max no banheiro. Na verdade, a intenção do Android é aliviar 100% o estresse de Nick, o que inclui eliminar a gangue do carrossel aí. Ela coloca Max na banheira, e o pior só não acontece porque Isla pega a Android Metelona com a boca na botija, correndo pra avisar os pais depois. Nick tenta arrombar a porta, porém Alice está virada no suco e a bloqueia com apenas uma mão, o que faz Meg ser mais inteligente que o marido e forçar a entrada pela janela do banheiro. O problema é que Alice prensa a matriarca na parede, forçando Nick a acabar com o contatinho com um golpe de abajur. A parada dá um curto-circuito no chip da Android, a desativando. Eles poderiam ter acabado com ela de vez se jogassem Alice na banheira, que estava cheia de água. Esse líquido e eletricidade não combinam muito. Dessa forma, todos os circuitos da Alice virariam torresmo, em vez do HD central apenas. Dane-se, porque como Meg ainda não resolveu a DR com Nick, ela decide ficar com Max no hospital, que vai passar por uma avaliação médica. Nick obviamente se sente bastante culpado com a situação e vai afogar as mágoas no bar, enquanto Alice é levada para assistência técnica, onde os 2 engenheiros comentam que aquele modelo de Android já deveria ter sofrido recall, indicando que outras unidades ficaram completamente malucas da cabeça. Infelizmente, os 2 iluminados colocam o HD de Alice no servidor da empresa, o que pra mim não faz sentido nenhum, já que eles deveriam ter suposto que as diretrizes de Alice tinham sido quebradas. Imagina essa situação como um vírus de computador que tá contido em um pendrive. A última coisa que você faria seria plugar a porcaria do pendrive no seu computador, pois isso espalharia o vírus. Então, é exatamente isso que acontece, já que Alice começa a quebrar os protocolos de segurança da empresa e inclusive invade outros modelos iguais a ela, os hackeando na mesma hora. Quem entende um pouco de segurança cibernética sabe que se uma unidade de dados for comprometida, o melhor jeito de entender o que aconteceu com ela e resolver o problema é plugando a mandinga em um ambiente isolado, de preferência numa rede secundária bem distante do servidor principal da empresa, que é exatamente o que esses 2 jumentos deveriam ter feito. Dessa forma, o alcance de Alice seria limitado e os profissionais de TI não teriam sido macetados como aconteceu nessa situação. Dane-se, porque a Alice original vai conversar com Nick no bar e deixa claro que vai eliminar a família dele para os 2 ficarem em paz e viajarem o mundo sem encheção de saco. Tá bom, essa última parte eu acabei de inventar. E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo para não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta, você não paga nem taxa de abertura, nem de manutenção, e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão pra pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até $20 de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar pra fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no terminal
3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar para esperar o seu voo. Fazendo um Pix em real para conta Nômade, você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca baixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul! Nick percebe que não adianta usar a força física pra derrotar a Alice e começa a jogar aquele sentimental, dizendo que a androide metelana começou a ter sentimentos humanos, o que emociona a danada, que se distrai com as belas palavras do cara. Isso permite que Nick destrua o HD dela, sendo que em seguida ele corre pro hospital. Afinal, Alice tinha programado outro modelo pra caçar a Meg. Por falar em Meg, ela percebe que tá sendo perseguida pela versão loira de Alice, o que faz ela pegar Max e Isla e fugir do prédio. Infelizmente, a Alice loira tinha sabotado o motor da ambulância que Meg tenta dar partida, o que quase faz ela ser finalizada na porrada. Felizmente Nick chega bem nessa hora e atropela a androide. Infelizmente ele se lasca na colisão e desmaia dentro do carro. Nessa hora ele poderia ter pulado do veículo momentos antes de arrebentar a Alice loira. Contudo, eu acho que o Nick não é o cara mais inteligente do mundo. Mas que idiota! O trabalho pesado sobra pra Meg, que tem que lutar com a versão detonada da Alice 2. Porém, Nick acorda e espanca a Cyborg com uma barra de metal, sendo que juntos eles conseguem desativar a versão platinada da androide. Algum tempo depois, Nick acorda no hospital e finalmente é perdoado por Meg, enquanto a gente vê um androide ligando o terminal da empresa que criou o modelo de Alice. Infelizmente, isso reinicia o upload da memória da Alice original, o que infecta o servidor e começa a controlar os outros androides. A gente então vê outra versão de Alice recebendo as últimas memórias do modelo original antes de ser finalizado por Nick no bar, o que faz a Alice terceira despertar para espalhar a maldade. Alice Subservience teve avaliações bem ruins, tanto do público quanto da crítica, sendo que eu acho que esse filme tinha um potencial interessante para ser algo diferenciado. Porém, a trama tem muita barriga de roteiro, sendo que toda a parte do trampo de Nick poderia ter sido enxugada. Na verdade, eu queria ter visto mais como os seres humanos se sentiam ao serem substituídos pelas máquinas e como o governo estava lidando com essa situação. Megan Fox faz um trabalho competente ao atuar exatamente como uma robô, enquanto Michelle Morrone, e sim, é o nome verdadeiro do ator que interpreta a Nick, é completamente meia bomba nesse filme, sendo que se vocês assistirem legendado, na maioria das falas dele não dá pra entender o que o cara tá dizendo. You guys got a line on the new gag? O quê? We created these rules to keep ourselves safe. Como? Stop analyzing me all the time. Se você juntar os filmes, a Orphan e Megan, além de mais uma pitada de fuquelância, você chega em Subservience, ou seja, é um entretenimento barato, porém gostosinho. Portanto, eu dou uma nota 6 pro filme. Como o longa foi lançado direto em home video, a gente não teve dados de bilheteria, sendo que o orçamento foi estimado em mais ou menos 4 milhões de dólares. Em virtude do burburinho que esse filme vem causando na rede, o diretor S.K. Dale já disse que está interessado em desenvolver uma sequência, sendo que se esse filme realmente sair e vocês quiserem que eu traga pro canal, já sabe. Deixa o like e comenta a frase "eu quero" no campo de comentários. Galera, siga a gente nas redes sociais do canal que estão aparecendo aí na tela e considere fazer parte do clube de membros para ganhar seus e figurinhas do terror, assistir os vídeos sem propagandas e ainda escolher o filme para ser derrotado aqui no canal. Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de presuntos no filme foi de apenas 3 corpítios, sendo que o troféu presunto de ouro vai pro engenheiro japonês. A propósito, eu já fiz vídeos derrotando tanto a Orphan quanto Megan e eu vou deixar esses 2 vídeos aí na tela pra vocês assistirem, que estão bem legais. Eu espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!